Alô, bom dia, você está no canal Professor Belei, neste sábado, dia 17 de abril de 2021, Shabbat Shalom. Você está no canal Professor Belei e também, certamente, está no Brasil, de onde vem a maior parte do nosso público, um país do imponderável de Almeida. Falo isso por conta das ligações perigosas que se articularam ou se deixaram ver, enxergar à luz do dia, transparecer nesses últimos tempos. Hoje ninguém mais disfarça. Ou é contra Bolsonaro ou é a favor de Bolsonaro. Mas as ligações perigosas contra Bolsonaro podem também estar dentro do governo. Estão, você sabe disso, no STF e estão lá no Congresso. Disso todo mundo sabe. Mas também, em alguma medida, dentro do próprio governo. Eu vou falar sobre isso, mas antes quero pedir para você se inscrever no canal. Inscreva-se, acione o sininho para ser notificado dos nossos vídeos. E também nos acompanhe no Telegram. Eu deixo o link do canal Professor Belei no Telegram aqui, logo abaixo da minha belíssima figura, para que você seja notificado toda vez que nós colocamos um vídeo no ar. O YouTube comunica somente 10% dos inscritos. E eu não digo isso aleatoriamente. São os dados que o próprio YouTube nos fornece a cada vídeo. Só 10% são comunicados. Agora, se você está nos acompanhando lá no Telegram, você é notificado. Sim, 100% daqueles que estão nos acompanhando no Telegram são notificados dos vídeos do Professor Belei no canal Professor Belei. E são vídeos diários, todos os dias, no mínimo um vídeo. Agora estamos fazendo também, de vez em quando e de quando em vez, a segunda edição, o vídeo da noite. Isso quando tem notícia muito importante. E as notícias importantes não param. Vejam essa, por exemplo. É só num país do imponderável de Almeida que essas coisas acontecem. Um depoimento prestado no dia 20 de julho de 2019, na Superintendência Regional da Polícia Federal no Amazonas, por Nafice Valós, que foi secretária de Estado de Relações Institucionais e Representações durante todo o período do mandato de Omar Aziz, no período em que ele foi governador entre 2011 e 2014, deveria, por si mesma, impedir o mesmo de participar da CPI do Bolsonarão. Não é do Covidão, claro, é uma CPI política para derrubar o Bolsonaro, essa que vão abrir logo mais depois do feriado. Num depoimento prestado dentro de uma investigação do Ministério Público Federal, diz a CNN, sobre desvios de mais de 260 milhões em recursos da saúde, você ouviu bem, saúde, no estado do Amazonas, aponta que um empresário investigado no esquema pagou despesas ao agora senador Omar Aziz, em Brasília, que foi indicado após um acordo político para presidir a CPI do Bolsonarão, quer dizer, do Covidão. Não deveria ser ao contrário? Não deveria ser uma CPI para investigar o senador Aziz de ter recebido propina de dinheiro desviado da saúde? Deveria, mas nós estamos no Brasil. O Brasil, a ficção do Monty Python hoje parece brincadeira de criança. O Brasil transcendeu qualquer imaginação surrealista possível e imaginável. Aqui, meus amigos, quem cuida do galinheiro é a raposa. Pois isso é só para começar. O vídeo fala de ligações perigosas. Então não podemos esquecer do senador Lazier Martins, que
tem sido notícia nos últimos dias. Tudo porque Lazier Martins quer mudar o esquema de escolha dos juízes do STF e a duração, quer também pautar a duração do mandato dos ministros escolhidos para o STF. Essa nota está no site do Senado, Senado Notícias, diz o seguinte: o senador debate uma proposta de emenda à Constituição que altera o modo como são indicados os ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele apresentou isso na PEC 35/2015. O senador Lazier Martins, anota aí, Podemos, autor da proposta, defende a elaboração de uma lista tríplice para que o presidente da República possa escolher um indicado, que teria seu nome submetido ao Senado Federal. Lazier Martins elogiou a sugestão do senador Antônio Anastasia para que as novas regras, se aprovadas, passem a valer apenas após o término do atual mandato do presidente. Mais informações o senador tem prestado ou tem dado às redes sociais, ou à grande mídia, ou até mesmo aqui grandes canais do YouTube, como foi o caso ontem nos Pingos nos Is. Ele participou dos Pingos nos Is para fazer propaganda do seu projeto. Bem, o projeto do senador é o seguinte: que uma comissão de notáveis, juristas, advogados importantes, sabe-se lá, uma comissão de notáveis faria uma lista, várias listas de nomes ao Supremo Tribunal e apresentaria ao presidente 3 nomes, uma lista tríplice, para que aí o presidente em exercício escolhesse um dos nomes da lista tríplice. Parece bacana. Acontece que o tal conselho de notáveis é obscuro. Quem colocaria nomes nessa lista? Quem são os notáveis? Seria, por exemplo, a OAB? A OAB, claro, não ficaria de fora na escolha de nomes para o STF. É a OAB do B, a Ordem dos Advogados do Brasil do B. Lembram dela? Pois é. Outros notáveis, certamente, seriam os próprios juízes aposentados. Por exemplo, daqui a pouco, Marco Aurélio Melo, que já não fará parte do STF, entraria para a casta dos notáveis a escolher nomes que seriam sugeridos ao presidente. Mudaria alguma coisa? É claro que não. Dar-se-ia poder a um negócio obscuro chamado lista de notáveis, que ninguém jamais saberia quem são. Bacana, não, senhor Lazier? Outra coisa que tem chamado a atenção no projeto é um limite para a atuação do juízo supremo. O próprio Lazier falou em 8 anos, por exemplo. Tem gente que fala em 10, 5, 6, 2, 6 meses, 1 dia e meio, não importa, mas o fato é que isso não tem pé nem cabeça. Qual é o problema de um juiz do Supremo ficar, por exemplo, 20 ou 30 anos no exercício da função? Nenhum problema, desde que seja um bom juiz. Aliás, quando se encontra um bom juiz, ele deve ficar 80, 90, 1000 anos. O problema é que é a velha história, é a mesma coisa que acontece aqui em relação às armas, né? As armas, para os defensores do não armamento da população, elas são em si mesmas perigosíssimas. Armas podem sair por aí matando pessoas. Não se importam com quem está na outra ponta da arma, se é bandido ou se é mocinho. Qual é o problema do mocinho usar arma? Um pai de família responsável ter arma em casa para defender a sua prole, a sua propriedade? Nenhum problema. A arma não é nem boa nem má. Já dizia o filósofo Immanuel Kant que a natureza não é boa nem má. Um leão feroz na selva não é bom nem mau, ele age por instinto apenas. A arma, podemos dizer,
pegando aí carona na teoria do filósofo, não é nem boa nem má, é um objeto apenas. O uso que se faz dela pode ser para o bem ou para o mal. Pois é, mas essa mesma inversão está dada aí na possibilidade de termos ministros escolhidos por uma lista de notáveis, um grupo de notáveis, um grupo obscuro, para moldar, por exemplo, as nossas vidas num curto período de tempo. Isso tiraria, claro, automaticamente do juízo supremo a sua independência plena. E um juiz tem que ter, sim, independência plena. Acontece que se o juiz for indicado, por exemplo, por uma pessoa má, que tem as más ideias de aparelhar o Estado, bem, aí, cada dia que o juiz passa no cargo é um tormento para a população. Então, ao invés de se pautar o número de dias de um juiz, é preciso se dar curso a processos de impeachment totalmente legais e constitucionais que normalmente são engavetados. Não é preciso mexer em prazo para juiz, não é preciso mexer em indicação para juiz. Basta seguir-se a lei, a Constituição e fazer o recall. Mas é isso que eles não querem, que você entenda. Então ficam apresentando esses projetos malucos, como o do Lazier Martins. Outro projeto maluco do Lazier Martins é que esta tal comissão ou grupo dos notáveis a escolher o juiz tiraria, por exemplo, a possibilidade do presidente fazer o seu STF. Bacana, não? Bacana porque isso só virá agora porque Bolsonaro se reelegerá e terá a oportunidade de escolher mais 2 juízes no mínimo. Ele escolheu um, escolherá outro ainda neste mandato e depois mais 2 e quem sabe mais um, o que totalizaria 5 juízes. Acontece que quando chegou a vez de Bolsonaro colocar juízes lá, aí vem essa história, não, vamos tirar esta prerrogativa do presidente, porque o presidente não deve indicar juiz para fazer o seu próprio Supremo. Bobagem. O problema, de novo, está mal focado. O problema não é se o presidente tem direito a escolher ou não um juiz. O problema é quem é o presidente. Até agora, só tivemos essas tranqueiras que vocês bem lembram. Dilma, Lula, FHC e por aí. Então, é claro que se o presidente é ruim, o STF terá a cara desse ruim presidente. Mas e quando chegar a vez, por exemplo, por milagre, de termos um presidente honesto, trabalhador, moderno, estadista, esse não pode moldar o STF com essas características, termos juízes de verdade? Por que não? Não, porque esse pode ser o Bolsonaro. Então, vamos mudar o esquema agora, antes que ele tenha a oportunidade de botar mais 2 ou 3 Cássio Nunes lá dentro, que, aliás, é um juiz de verdade. Pois é. Agora vem a ligação perigosa. O seu Lazier Martins faz parte de um partido também um tanto quanto obscuro, o Podemos. Eu digo obscuro porque ele é liderado por uma pessoa obscura. O senhor Álvaro Dias, aquele que parece o Dino da Silva Sauro, depois do aplicação de Botox. Lembram do Dino da Silva Sauro? Pois é, aquele que tem lábios fartos. O senhor Álvaro Dias, para quem não lembra, foi um dos padrinhos da indicação do Fachin para o STF. E vejam vocês o que fez o Fachin. Pois é. Álvaro Dias, Fachin, Lazier Martins, ligações perigosas, meus caros. Outra ligação perigosa que não pode passar desapercebida. Fábio Salustino Mesquita de Faria, se você não sabe quem é, o ministro das Comunicações.
Ele é genro do Sérvio. Lembram dele? O Sérvio? Quem quer dinheiro? Vem pra cá, vem pra cá. Oi! Pois é, o Sérvio dá emprego para o Danilo Gentili, que ontem, se não me engano, ontem ou antes de ontem, logo depois que o presidente disse que só sai da presidência morto, postou no Twitter uma foto do Benito Mussolini, do ditador fascista italiano, virado de ponta cabeça depois de ser morto a pauladas pelos italianos. Pois é, o ditador Il Duce morreu, foi morto, foi trucidado pelo povo, mas tinha dito que isso só sairia do poder morto. Pois é, foi uma alusão, foi uma espécie aí de comparação muito maldosa, o que não causa nenhum espanto, já que Gentili é daquela turma que quer a cabeça de Bolsonaro. Só que trabalha para o homem que tem o seu genro no ministério, um ministério do governo, que parece, não quer que Bolsonaro, agora que Bolsonaro está aí enfrentando todas essas batalhas, pareça ligado a uma ideologia. Pois é, ele nunca falou nada contra a ideologia de esquerda quando a esquerda estava no poder, mas o Bolsonaro não pode. Mais uma vez, ligações perigosas. Danilo Gentili, o tal Farias, Silvio Santos que, por apoiar o governo e ter o seu genro lá na cadeira de ministro, deveria mandar embora o Gentili. Não é possível ter nos seus quadros de funcionários um inimigo declarado do governo, e um inimigo apelativo, de mau gosto, um sujeito rasteiro e baixo. Pois é, estamos aqui esperando a demissão do seu Danilo Gentili, para não acusarmos ou sugerirmos ligações perigosas dentro da esfera governamental. Por falar em esfera governamental, o deputado estadual de São Paulo, Arthur Duval, do Patriotas, que ficou popularmente conhecido por causa do seu canal no YouTube, Mamãe Falei, protocolou um pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro por causa da requisição de medicamentos usados para a intubação de pacientes com Covid-19. O Arthur Duval é do Movimento Brasil Livre. Eu, quando comecei no YouTube, vi com os meus próprios olhos o grau, o nível de adoração da direita aqui do YouTube em relação a esse senhor, esse deputado, Mamãe Falei, Arthur Duval. Parecia que Duval tinha descido das mais altas esferas do conservadorismo etéreo, espiritual, para reinar sobre a terra e sobre os incautos da a mensagem mais positiva e otimista para mudarmos o Brasil. Bem, isso, claro, foi só até ele se eleger. Depois tudo mudou, como todo mundo sabe. Pois é, às vezes eu critico o povo aqui e recebo pedradas por isso, mas é o tal negócio. Enquanto nós não ficarmos um pouco mais espertos em relação a esses discursos sazonais que aparecem do nada em nosso favor e já endeusarmos essas pessoas, enquanto não tivermos essa maturidade de dar tempo ao tempo, nada acontecerá. Porque só o que aconteceu, de fato, foi o seguinte: elegemos Bolsonaro, tá certo, e um monte de tranqueiras para dificultar a vida do presidente. E aí, bem, aí ao invés de fazermos a meia-culpa, é verdade, nós esculhambamos o governo Bolsonaro com essas tranqueiras que nós mesmos elegemos, não, vamos pedir e cobrar tudo do presidente, que ao subir lá tinha o dever de mudar o Brasil da noite para o dia. Aí não dá, aí não vai mesmo. Para terminar, essa é para terminar, o vice-presidente Mourão disse o seguinte ontem: os crimes
de Lula não são anulados. Lula pode parecer limpinho, mas os crimes dele estão aí. Os crimes estão aí e está anulado o processo. Esses crimes foram julgados em 3 instâncias e as 3 instâncias o condenaram. O que estou dizendo é que eles foram cometidos, os crimes foram cometidos. Você não está passando uma borracha nos atos que aconteceram, está passando uma borracha no processo, evidentemente. Bem, mas o mais interessante da fala do Mourão foi o seguinte: está muito cedo para falarmos em campanha, em política. Temos uma pandemia para enfrentar, temos problemas de orçamento e temos que avançar com algumas reformas ainda. Acho que é muito cedo para falar em eleição. Bem, esta frase de Mourão marca perfeitamente o momento em que nós vivemos. Esta divisão, esta guerra entre poderes e realidades. De um lado está o esforço, a realidade daqueles que estão trabalhando pelo Brasil, para que o Brasil não afunde economicamente, para que as pessoas não percam totalmente a esperança no amanhã, seus empregos não passem fome. Pois é, então, de um lado, tem uma esfera do poder lutando para resolver problemas de orçamento, avançar com reformas e enfrentar a pandemia. Só que o vice-presidente esqueceu que do outro lado tem gente que só quer derrubar o presidente, derrubar esse governo que está aí, encarecendo o custo de vida por conta desta CPI que gastará os tubos, trancando a pauta de projetos absolutamente necessários e trazendo velhas raposas da política para os holofotes. Pois é, que descompasso é esse? Isso quer dizer que estamos, sim, diante de 2 Brasis. Um que quer realmente resolver os problemas que enfrentamos agora e outro que quer aumentar esses problemas. Pois é, como que a população pode viver nesse estado de coisas, nesse processo patológico e doentio que os outros poderes impuseram à nação? Como? Com paciência, é claro, com perseverança e fazendo aquilo que o presidente disse. Temos que mostrar o que está acontecendo à população e levar o presidente para um segundo mandato, porque é só desta forma que poderemos aos poucos vencer esse câncer. Não tem outra maneira, não existe outra maneira. Mas é preciso sim mostrar também que não será nada fácil e que, portanto, a campanha já agora se impõe. Já que o Brasil está parado mesmo, vai parar por conta dessa CPI, os projetos não andarão, as pautas serão trancadas, pois então façamos política. Vamos mostrar quem está contra e quem está a favor. E o vice-presidente Mourão já deveria estar ele próprio encampando, ou melhor, tomando frente nessa campanha. O vice-presidente deve dizer com clareza o que o governo e o seu presidente têm feito para salvar o Brasil e o que os outros têm feito para destruir o Brasil. Então é isso, mais um puxãozinho de orelha no presidente. O ministro do STF, Marco Aurélio, deu 15 dias para que o presidente Jair Bolsonaro envie explicações sobre uma declaração de Bolsonaro no dia 21 de março sobre o uso das Forças Armadas. O presidente, na ocasião, disse a apoiadores que o povo pode contar com os militares pela democracia e pela liberdade. Bem, isso incomodou o ministro Marco Aurélio e ele quer que o presidente se explique em 15 dias. O que ele quis dizer com isso? Bem, não é obrigatório. Não é? O presidente não está obrigado, não vai preso se não responder. Mas
Fica aqui um recado para o próprio ministro Marco Aurélio. O que será que o presidente quis dizer? Eu digo, ele quis dizer o seguinte, que o povo brasileiro pode contar com os militares pela democracia e pela liberdade. Qual foi a parte que o senhor não entendeu, senhor ministro? Quem sabe à noite eu volto, mas se eu não voltar, amanhã à noite tem live, amanhã é domingo, então depois das 6 uma live, e vamos falar um pouco também da política internacional que eu meio que deixei de lado. A coisa está quente lá na Ucrânia, a relação Estados Unidos-Rússia tá por um fio, sim. O Vladimir Putin mandou chamar, parece que vai chamar 10, no mínimo 10 diplomatas russos nos Estados Unidos. A coisa está esquentando, vamos falar um pouco sobre isso e também o problema lá com a China, no mar ali no Estreito de Taiwan. Até amanhã, ou melhor, até daqui a pouco, quem sabe eu volte à noite.